Então, como eu havia dito no nosso primeiro encontro aqui, né, pessoal, no tempo real, online, isso aqui é uma aula piloto, tá, gente? É por isso que eu estou fazendo a revisão geral. Depois a gente vai ver bem como ficou a gravação, como foi a participação de vocês, tá? As dúvidas a gente vai respondendo para vocês. Vai deixar essas aulas gravadas. Vamos deixar bem claro, isso aqui vai estar no YouTube depois, tá, gente? Então vocês podem ficar tranquilos. É uma aula piloto que eu quero ver como que foi a participação, se vocês gostaram, se a coordenação gostou. E para incentivar vocês a continuar tacando pau aí. Gente, um monte de pessoas frenaram agora. Eu acho que agora que é a hora que a gente tem de manter o sprint. Aquele planejamento de estudo que eu falei para vocês. Pessoal, não deixa se abater não, pessoal. Mesmo que demore uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, vocês têm que manter o foco de vocês. Permaneçam estudando diariamente ali uma quantidade que vocês acham que aguenta, que suporta. Eu falo, cara, eu vou estudar 4 horas, 5 horas, 3 horas por dia, mas mantenham esse ritmo de estudo. Vai ser essencial. Vocês vão ver que vocês vão dar um sprint na frente de grande maioria das pessoas, tá? Bem, vamos lá então, dando sequência, fechando esse conteúdo nosso de revisão aqui, pessoal. Movimento espontâneo das cargas elétricas. Pensa com o tato. Por que nós estudamos potencial elétrico? Potencial elétrico não era um número, uma grandeza escalar, associada a pontos ao redor da carga geradora? Então nós temos um potencial elétrico aqui, uma energia potencial por carga. Aqui nós temos outro potencial elétrico, aqui nós temos outro potencial elétrico, um monte de ponto ao redor dessa carga. Quando você colocar uma carguinha de prova ali, você vai ver que ela vai se movimentar. Ela vai sair de um lugar para outro. Esse é o intuito de estudar, pessoal, potencial elétrico. Mas como vai ser estudado? Vem com o tato aqui, gente. Potencial é aquela fórmula que nós vimos no final da nossa primeira aula de hoje. Potencial é dado pela constante eletrostática, o valor da carga geradora, dividido pela distância desse ponto até a carga geradora. Então vem cá, eu sei que esse ponto está a uma distância da minha carga geradora. Esse outro ponto está a outra distância da minha carga geradora. Mas peraí. Reparem que esse ponto aqui está a uma distância igual se eu fizesse esse nessa outra linha de força, gente. Ó, esse ponto aqui está na mesma distância desse ponto, desse, de um círculo. Então, esses pontos que eu estou grifando aqui, gente, ó, estão à mesma distância da minha carga geradora. Esses pontos, vou fazer uma linha tracejada, tá? Ó, essa linha tracejada, estão todos esses pontos, tinha que ser um círculo concêntrico, tá, gente? Todos esses pontos que estão dentro dessa figura circular estão à mesma distância da minha carga geradora. Isso quer dizer que todos esses pontos, pessoal, ó, vou grifar aqui, ó. Esse ponto está na mesma distância que esse ponto da carga geradora. Esse ponto está na mesma distância da carga geradora. Esse ponto está na mesma distância. Esse ponto... Todos esses pontos dentro dessa linha tracejada estão à mesma distância da minha carga geradora. Quer dizer que todos eles têm o mesmo potencial. Todos esses pontos dentro dessa linha circular aqui, ó, em cima dessa linha, têm o mesmo potencial. Mas e se eu pegar pontos mais distantes? Por exemplo, esse ponto aqui. Gente, esse ponto está numa outra distância da minha carga geradora. Olha aqui o canetão, olha o canetão. Aqui está numa distância. Aqui vai estar numa distância. E, peraí. Todos esses pontos que eu estou fazendo estão a uma mesma distância da carga geradora. Ou seja, todos esses pontos nesta linha tracejada tem que ser um círculo concêntrico, tá, gente? Se sair um pouquinho aí, não liga não, é as drogas, tá? Ó. Todos esses pontos dentro dessa outra linha têm o mesmo potencial elétrico. A essas linhas tracejadas, pessoal, nós chamamos de superfícies, essas duas em preto, tá? Superfície equipotencial.
superfícies equipotenciais. Ou seja, todas elas, todos os pontos dentro dessas linhas têm o mesmo potencial elétrico, gente. Agora vamos parar um pouquinho. Qual dos pontos nessa linha de dentro ou nessa linha de fora tem maior potencial? Bem, vem cá com o tato. Quanto maior a distância, meu potencial é menor. Porque potencial e distância são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que um ponto localizado nessa superfície de dentro tem um potencial A. Esse ponto nessa superfície de fora tem um potencial B. Pessoal, qual dos dois pontos tem maior potencial? VA ou VB? Qual dos pontos tem o maior potencial? VA ou VB? Sei que quanto maior a distância, menor o potencial. Ah, VB está mais distante da carga geradora. Então ele tem um potencial menor que o de A. Muito atenção nisso aqui, gente. O potencial de A é maior que o potencial de B. Quanto mais distante, menor o potencial. Por isso que VB está mais longe, o potencial dele é menor. Mas e se a carga geradora fosse uma carga negativa? Vamos colocar a carga negativa aqui agora. Tinha que ser engolir a cama. Qual a diferença crucial de carga negativa, pessoal? As linhas de força são radiais e entrando na carga negativa, gente. A superfície equipotencial tem o mesmo raciocínio. Esses pontos aqui, gente, ó. Esse ponto aqui, 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 aqui. Todos esses pontos estão à mesma distância da carga geradora. Então, eles estão em uma superfície equipotencial. Já esses pontos aqui, pessoal, esse aqui, esse aqui, esse aqui, 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 estão à mesma distância da carga geradora. Então, eles também estão na mesma superfície equipotencial. Gente, é uma linha concêntrica, tá? Isso é um círculo concêntrico aí. Agora eu quero ver qual dos pontos tem o maior ou menor potencial. Vem comigo aqui, pessoal. Ponto A tem o potencial A. Ponto B tem o potencial B. Muito carinho agora, galera. Quanto maior a distância, menor o potencial. Só que potencial é uma grandeza escalar, que pode ser negativa ou positiva. Esse Qzão aqui é da carga geradora. Ele pode admitir valores positivos ou negativos. Nesse caso, o meu Qzão é negativo. Se liga agora, gente. VA, ponto A, está a uma distância menor da carga do que o ponto B.
Então, a distância entre o ponto A e a carga de prova é pequena. Então, o seu potencial vai ser valor grande. Ih, mas peraí. É um valor grande, mas negativo. De novo. Ponto A está a uma distância pequena. Então, isso aqui D é pequenininho. E o potencial de A é grandão, porque são inversamente proporcionais. Só que vai ser um número grandão negativo. Vamos jogar um número grandão negativo. Menos 100. Exemplo que eu criei, tá, gente? Menos 100. Agora, olha o ponto B. O ponto B está numa distância grande. Nem aqui está a seta em azul. A distância é grande. O potencial de A vai ser pequeno. Olha lá, André. Vai ser um número pequeno, mas vai ser um número pequeno negativo. Mais uma vez. O ponto B está numa distância grande. O potencial de B vai ser um potencial pequeno, mas vai ser um número pequeno negativo. Ah, então o potencial de B é menos, vou juntar outro valor, 50. Eu sei que ele é menor em módulo do que o em A. Mas, que número é maior, pessoal? Menos 50 ou menos 100? Menos 50, nesse caso, não é maior que o menos 100? Viram a diferença se for carga negativa e carga positiva? Aqui, quanto mais próximo, maior é o potencial. Já se a carga geradora for negativa, é o contrário. Aqui nós temos que VA é menos 100, mas é menos. Então, ele é menor que menos 50. VA é menor que menos 50. Olha a diferença, pessoal. Lá, quanto mais próximo, quando a carga geradora for positiva, quanto mais próximo, maior é o potencial. Já a carga negativa é o contrário. Quanto mais próximo, menor é o potencial elétrico. E agora a gente vai ver o movimento espontâneo das cargas. O que acontece na movimentação? A movimentação das cargas elétricas vai depender se ela tem o sinal positivo ou o sinal negativo. Vamos começar então a brincadeira colocando uma carga positiva na superfície equipotencial de uma carga geradora positiva. Gente, eu vou colocar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Nessa superfície. Eu vou colocar uma carga elétrica de prova positiva. Vou colocar aqui o Qzinho positivo. Maior que zero, né, gente? Positivo. Para onde essa carguinha que eu coloquei aqui vai se deslocar? Vai mais próximo da carga geradora ou vai mais longe da carga geradora? Joguei a carguinha aqui, pessoal. Para onde ela vai? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda ou para a direita? Vamos ver? Se essa é positiva e essa aqui também é positiva, cargas de mesmo sinal tem força de repulsão. Ah, então essa carguinha que eu coloquei aqui no ponto 1, ela vai se deslocar espontaneamente para esse novo, para essa outra superfície equipotencial, ó. Ela vai para cá. É a mesma carga, tá, gente? De prova. Ela se desloca espontaneamente daqui para lá. Essa é a peça-chave desse conteúdo, gente. Uma carga de prova positiva sai de um lugar que tem o maior potencial para um lugar que tem menor potencial. Então, a peça-chave dessa aula aqui é esta observação. Uma carga de prova negativa, então se a carga de prova for negativa, ela sai, se desloca espontaneamente. Pessoal, não ficou legal, né? Se a carga de prova for negativa, ó, Q maior que zero. Tá dando para ver, cara? De vermelho.
A carga de prova negativa sai. Carga de prova positiva sai do maior potencial, do ponto que tem o maior potencial, para o ponto de menor potencial. Então você sabe que se a carga geradora for positiva, ela sai do menor potencial, do maior potencial, perdão, para o menor. Mas e se a carga de prova fosse uma carga negativa? Vamos colocar agora, ao invés de carga positiva, vamos colocar carga negativa. Vou colocar a carga negativa num ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1. Agora vou fazer em preto, hein, gente? 1. E essa carga agora vai ser negativa. Se a carga for negativa, para onde ela se desloca? Ela se afasta da carga de prova ou se aproxima? Positivo, negativo, força elétrica entre elas de atração. Então essa carga aqui vai fazer o contrário dessa. A carga de prova, se for negativa, ela sai do lugar de menor potencial elétrico e vai para esse ponto aqui, ó. Ela se deslocou, tá, gente? Ó, fazer aqui pintar. Ela se desloca espontaneamente do lugar de menor potencial, porque VA tem menor que VB, né? Para o lugar de maior potencial. Ela vai se deslocar para cá, ó. É uma carguinha de prova negativa aqui, ó. Ela se desloca. Ela faz a situação ao contrário. A carga de prova negativa posta em qualquer superfície equipotencial sempre sai do menor valor e procura um maior. É o contrário disso. Vamos escrever aqui, tá? Observação. Observação. Se a carga de prova for negativa, sai do menor potencial, para o maior potencial elétrico. Marcos, mas e se a carga geradora fosse essa daqui? Gente, as observações seriam as mesmas. Só que a movimentação, de onde tem um potencial maior ou menor, está um pouquinho diferente, tá? Olha só. Se eu coloco uma carga de prova positiva nesse ponto 1, olha só como o raciocínio é o mesmo, gente. Negativo com positivo. Para quem não entendeu isso aqui, tudo de novo aqui, pessoal, chegando nas mesmas conclusões. Coloca uma carga de prova negativa num ponto gerado pela carga negativa, positivo com negativo, força de atração. Então essa carga agora se movimenta para cá. Vai para esse ponto aqui, que é o ponto 2. Opa, peraí. Saiu do ponto 1, que está numa superfície VB. Foi para um ponto 2, que está numa superfície VA. Nós não dizemos que VA é menor que VB? Tá vendo, gente? A carga positiva sai de um lugar de maior potencial, ó, VB, maior potencial para um lugar de menor potencial. E se fosse uma carga de vermelho, ó, observação em vermelho. Se for carga de prova positiva, num campo gerado por uma carga negativa, sai do lugar de maior potencial e vem para o lugar de menor. E se a carga de prova fosse positiva, fosse negativa, Marcos?
Agora esse é o ponto 1, carga de prova positiva. Opa, perdão. Carga de prova negativa. Pessoal, está no ponto 1, carga negativa. Negativo com negativo, força de repulsão. Ah, então a carga negativa faz a movimentação ao contrário. Ó, vai para esse novo ponto, ponto 2. Carga de prova negativa. Mais uma vez essa observação em preto. A carga negativa sai do lugar de menor potencial, ó, menos 100, no exemplo que eu dei, e vai para o lugar de maior potencial, menos 50, porque menos 50 é maior que menos 100. Essa é a movimentação espontânea. É para isso entender, pessoal, potencial, porque potencial é um número, um valor algébrico, separado da distância da carga de prova, beleza? E, gente, fechando a nossa revisão, né, nossas aulas gravadas, foram até condutor em equilíbrio eletrostático. E esse condutor em equilíbrio eletrostático tem 3 pontos que a gente merece atenção, tá? Essa aula pode ter uns 7 minutos no final, né? Falta 6. São 3 pontos, então, pessoal, do condutor eletrostático que a gente tem que estudar. E para que estudar os 3 pontos de um condutor eletrostático? Para você ver essas grandezas. Campo elétrico e potencial elétrico, gente. Então, a gente vê condutor eletrostático. Condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Bem, pessoal, o condutor esférico em equilíbrio eletrostático nada mais era do que uma esfera carregada. Ou seja, essa esfera possui falta ou excesso de elétrons. Se essa esfera, esse corpo esférico, estiver com falta de elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Se tivesse excesso de elétrons, esse corpo ficaria carregado negativamente. Sabia? Vem aqui. Vazou fora. Gente, 3 pontos que a gente tem que tomar cuidado aqui são os pontos. Primeiro, interno. Na superfície. E um ponto externo à superfície. São esses 3 pontos aí que a gente tem que fazer uma análise, tá, pessoal? E o que nós vamos estudar desses 3 pontos? Potencial elétrico e campo elétrico. São essas 2 grandezas físicas que a gente tem que saber, decorar o valor nesses 3 pontos, gente. Bem, vamos começar com o campo elétrico, né, gente? Principal e o mais cobrado. O campo elétrico no interior de um condutor esférico. Pessoal, é 0. Não tem campo elétrico no interior, dentro da esfera. É aqui que nós vimos a aula passada, quem assistiu o vídeo, eu fiz aquela introdução, eu coloquei aquele filme lá, O Aprendiz de Feiticeiro, onde joga raios naquela gaiola, pessoal, e o casal fica ali dentro e não leva choque. Por quê? Porque dentro não tem campo elétrico, não tem movimentação de carga. O campo elétrico dessa carga anula com desse, o campo elétrico desse anula com esse, o campo elétrico vetor vai anulando um com o outro. De tal maneira que não tem a carga elétrica ali dentro, não resultando em campo elétrico, tá? O mais cobrado, gente, é isso aqui, o campo elétrico no interior de um condutor esférico. Mas temos campo elétrico nos outros 2 pontos. E, gente, aqui é uma coisa meio chata, pessoal. Dependendo do autor, ele considera uma coisa muito diferente do outro. O nosso material, assim como a maioria dos outros materiais, trazem
que o campo elétrico na superfície é metade do campo elétrico num ponto externo à superfície. Ou seja, o campo elétrico externo vai ser dado como o K, o valor Qzão, dividido pela distância, lógico, essa distância até a superfície, né, gente? É o R, é o raio, tá? 2R. Ó, a maioria dos autores trazem assim. Porém, a última vez que isso aqui caiu no Enem, pessoal, ele não considera esse 2 aqui. Ele diz, né, o elaborador da prova, até então, dizia que não existe significado físico estudar um campo elétrico na superfície de um condutor esférico. Os exercícios que nós fizemos na nossa aula gravada, pessoal, vocês viram que quando fala de superfície, ele adota o 2, tá? Mas é que a UEM de vez em quando dá essas cagadas, vocês sabem, né, gente? Dessas divergências aí, tá? Então, ó, na superfície, metade do externo. Já o externo, pessoal, campo elétrico no exterior, fora do meu condutor, é dado por K, Qzão, dividido por D ao quadrado. Aqui o R também é ao quadrado, gente. Então, onde que é esse D, Marcos? É a distância do ponto interno até o ponto externo. É essa distância aqui, tá? Pessoal, o campo elétrico nesses 3 pontos. E a última grandeza que interessa pra gente, né, gente? De acordo com a nossa revisão, é o potencial. Nós temos que o potencial elétrico, o V interno, é igual ao V na superfície. Então, o potencial elétrico, gente, no interior até a superfície é constante. Lembra? Dá uma olhada nos gráficos disso, pessoal, que nós fizemos na nossa aula gravada semana passada. Do ponto interno até a superfície, no gráfico dá uma reta, o potencial é constante. E era dado por K, o valor da carga geradora, e a distância é o raio, que o interno na superfície considera isso. E o último, fechando a nossa revisão, é o potencial, pessoal, no exterior à esfera, que é dado pela fórmula convencional, KQ dividido por D. Pessoal, vocês viram que é muito decoreba de equação, né? Nós vimos aí um monte de equação, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, energia potencial elétrica e essas duas grandezas, potencial e campo elétrico no condutor. Então vamos praticar bastante isso aqui, tá, gente? Só que semana que vem, eu gostaria que vocês fizessem o exercício da apostila, vou mandar mais alguns para vocês, mas a partir de semana que vem, gente, nós adentramos uma nova frente da física para dar final na apostila de vocês, tá? A gente começa com óptica geométrica. Mas, gente, vamos dar um gás aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Foi uma aula piloto, desculpa uma falha ou outra, tá? Coisa corriqueira acontece, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda no meu particular que eu respondo para vocês. Gente, um grande abraço e uma ótima semana para vocês, gente.